Meu nome é João Paulo, eu sou mestrando no programa de pós-graduação em Ciências Ambientais aqui da Universidade Federal de Alfenas, do campus Poços de Caldas, campus avançado Poços de Caldas. Eu trabalho com políticas públicas de recursos hídricos. Esse resumo, que eu trouxe para o Congresso esse ano, é um resumo que está falando sobre o ISA, né, os indicadores de sustentabilidade em agroecossistemas, né, são indicadores que estão ganhando espaço, né, já tem um espaço, mas estão ganhando espaço mais ainda no Brasil, principalmente nas pequenas propriedades. E a gente também tem que considerar que o Brasil ele é um país rico em pequenas propriedades que tem como principal gerenciamento ali, né, principal fonte de renda a agricultura familiar, né? A produção leiteira, a produção cafeeira. Então a gente tem que considerar que isso é uma parcela significativa da economia brasileira. Então o meu resumo ele tem como objetivo avaliar, né, os indicadores ambientais que foram propostos em uma propriedade aqui do sul de Minas que foi implantada em parceria com a Emater, né, com a Unifal e a Emater. Então, a minha metodologia foi a avaliação dos resultados dessas planilhas, né, geradas pelos técnicos da Emater, que em parceria com a Unifal, para a construção de gráficos, né, dos gráficos, e para poder otimizar novos valores para aquela propriedade, né, para aquela família ali que trabalha naquele determinado local. Então, o período de implementação do ISA, né, dos indicadores de sustentabilidade em ecossistemas, foi de 2013 a 2019. E para identificar a evolução dos indicadores, foi determinado o limiar de sustentabilidade, que é a linha, né, que os indicadores chegam para ver, né, para otimizar novos valores para aquela propriedade, né? O limiar de sustentabilidade, ele é assim, vamos dizer, a tomada de decisão, né? Qual vai ser a decisão que a gente vai tomar a partir do limiar de sustentabilidade. Então, agora nos resultados, em 2013 foi realizada a primeira aplicação dos indicadores e foram propostos 12 indicadores em 2013. E após a aplicação e a avaliação da propriedade, descobriu que 5 indicadores já atingiam o limiar da sustentabilidade naquela propriedade. Então, já dos 12 propostos. Então, o que aconteceu? Foi elaborado um plano para esses outros 7 e também um plano para manter os outros 5 no limiar da sustentabilidade. Após essa elaboração desse plano, né, em 2015 houve outra aplicação e notou que 7 aspectos passaram a atingir, né? 7 indicadores passaram a atingir o limiar da sustentabilidade. Mas, de forma geral, todos os aspectos, né? Todos os indicadores atingiram, né? Subiram nos indicadores, subiram o gráfico. Aqui a gente tem o gráfico e a gente pode identificar três cenários no gráfico, que é o cenário atual, né, que é o que está em verde, e o histórico, que está em azul, e o limiar da sustentabilidade, que é essa linha vermelha. Então, nós podemos ver o seguinte: em 2013, né, pelo histórico, atingiam o limiar da sustentabilidade a reserva legal, a vegetação nativa, as práticas de conservação, os solos degradados e a qualidade da água. Em 2015, passaram a atingir o limiar da sustentabilidade. A segurança do trabalho manteve a reserva legal, vegetação nativa, as estradas da propriedade, as práticas de conservação,
os solos degradados, a qualidade da água e a qualidade da água. E aí você pode ver que a área verde cresceu no gráfico. Então, houve uma elevação no processo de aplicação. Então, houve um resultado positivo em todo, em todo. E isso coloca, né, isso concede várias vantagens para a propriedade, né? Porque ele consegue agregar um valor maior ao produto final, né? Então, são vários os benefícios. E também nas questões ambientais, são inúmeros benefícios. Nessa propriedade estudada, houve a questão da produção de água, né? Que o proprietário contou, né? Demonstrou no terreno que após as técnicas de conservação, manejo e pastagem, houve sim o aumento na vazão dos córregos da propriedade. Então, córregos que antes tinham uma vazão extremamente baixa, houve um aumento pela integração de todo esse sistema. E agora, né, as nossas conclusões, que o ISA ele possui um papel de suma importância para as propriedades pequenas. Por quê? Eles precisam do apoio técnico, neste caso foi o da Emater, né? Apoio técnico institucional, neste caso foi o da Emater, né? Em parceria com a Unifal, para poder estar realizando. Porque o que acontece? Às vezes, a gente pode acreditar que eles até querem preservar o imóvel, mas infelizmente eles não têm condição para isso. Então, por isso o apoio técnico na implementação do ISA. E também é fundamental pelas transformações sociais que ocorrem na vida das pessoas, né? E o que acontece? Quando a gente ocorre uma transformação social na vida das pessoas, uma mudança de perspectiva, né? A partir de uma coisa que ela já fazia e aprendendo ela a valorizar tudo aquilo, a gente faz com que ela sinta sinônimo de gratidão em relação ao imóvel. Então faz com que ele tenha mais ainda cuidado com o imóvel. E agora, né, eu queria agradecer a Emater e a Unifal por essa parceria e agradecer também principalmente ainda mais a Emater pela concessão dos dados, né, para avaliação e para a construção desse resumo. Obrigado. Sou Gabriele dos Santos Santana, sou do IFBA Campo Jacobina, Bahia, aluna do curso técnico em Meio Ambiente. Meu trabalho tem como título a compostagem de resíduos sólidos orgânicos domésticos, alternativa de baixo custo para a produção de adubo e redução de resíduos. E estou no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas, Minas Gerais. A introdução vem falar sobre a necessidade de uma gestão integrada de resíduos sólidos, essa necessidade que é pregada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esta política menciona a compostagem como uma técnica, como uma alternativa para o gerenciamento para a destinação ambientalmente adequada de resíduos dessa tipologia. O objetivo do trabalho é apresentar e comprovar, através de teste experimental, a eficiência de uma composteira caseira, esta que vai auxiliar tanto na produção de adubo, como na redução de resíduos e no gerenciamento ambientalmente adequado desses resíduos. A metodologia ela consistiu na confecção de uma composteira caseira tripla, em virtude da utilização de 3 baldes plásticos. Para a montagem, fez-se perfurações, tanto nas laterais como nos fundos dos 2 primeiros baldes. Nas laterais, para auxiliar na ventilação da compostagem. E nos fundos dos baldes foram feitas perfurações para promover a drenagem do composto líquido.
Também cortou-se os centros das tampas dos 2 últimos baldes para que um balde pudesse se encaixar no outro. Após a montagem da composteira, começou o preenchimento dela. Então, para o seu preenchimento, a cada camada de material palhoso era adicionada uma camada de resíduo orgânico. Os resultados. Após 120 dias, a compostagem ela já estava em processo de finalização. Os resultados nesse período foram satisfatórios. Então, já era possível observar que o composto ele estava com um aroma de terra, um aspecto visual diferenciado e o composto era homogêneo e já estava nas condições ideais para ser utilizado. As considerações finais. Através desse teste experimental, foi possível observar que a compostagem caseira é de grande viabilidade ambiental, social e econômica. É uma técnica flexível porque pode ser executada em diversos ambientes. Ela auxilia na redução de resíduos, na produção de adubo natural, como também no gerenciamento ambientalmente adequado desses resíduos, uma vez que esses mesmos resíduos serão coletados, tratados e destinados pelo próprio gerador. Olá, eu sou a Laisa Maria Ferreira Andrade, estudante do curso de doutorado em Engenharia Florestal da Universidade Federal de Lavras, e hoje eu irei apresentar no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente o trabalho intitulado Identificação de macrofungos sobre rejeito de mineração em Mariana, Minas Gerais. Bom, os macrofungos pertencem ao reino fungi, que constituem o grupo de maior diversidade de organismos após os insetos. Esses possuem estruturas reprodutivas visíveis a olho nu, conhecidas como cogumelos. Esses organismos apresentam uma importante função na decomposição da matéria orgânica e também ajudam na ciclagem de nutrientes. Também podem ser utilizados como indicadores de restauração ecológica, visto que a comunidade fúngica se estabelece em áreas em processo de restauração. E esse processo contribui com a manutenção da densidade e diversidade de macrofungos. A diversidade de macrofungos na Mata Atlântica é pouco conhecida, o que revela a necessidade de mais estudos nessas áreas. Dentro desse bioma encontra-se a bacia do Rio Doce, uma região com grande biodiversidade que há 5 anos sofreu um dos maiores desastres mundiais no setor de mineração, que foi o rompimento da barragem de Fundão, liberando mais de 43 milhões de metros cúbicos de rejeito. Então, o objetivo deste estudo foi coletar e identificar a nível de gênero os macrofungos em uma área degradada na região de Mariana, Minas Gerais, a fim de contribuir com o conhecimento que está sendo gerado por diversas instituições brasileiras sobre esse novo ecossistema. Então, as coletas foram realizadas em março e julho de 2019 em uma área de mata ciliar afetada pelo rompimento da barragem de Fundão, que possui aproximadamente 0,9 hectares. Essa área se encontra no entorno do Rio Gualacho do Norte. Além disso, essa área experimental estava coberta predominantemente por espécies presentes no mix de sementes de gramíneas e leguminosas, que foi feita como medida emergencial de reparação dos danos após o rompimento da barragem pela Fundação Renova, que é a responsável pela recuperação das áreas atingidas pelo rejeito. Além do mais, foi feita uma análise química desse rejeito. Então, esse possui um pH alto, baixas concentrações de nitrogênio total, cálcio, magnésio, fósforo e potássio, um baixo teor de matéria orgânica e altas concentrações de ferro e manganês, além de apresentar uma textura arenosa. Então, após o caminhamento nessas áreas, esses cogumelos foram coletados e levados para o laboratório de microbiologia da UFLA, onde foram identificados. Então, a classificação e a descrição dos gêneros foi feita com base nos caracteres morfológicos e anatômicos dos basidiomas. Então, foram analisadas as estruturas a olho nu e com auxílio de microscópio, e também foram observadas as características do píleo e chip quanto à coloração, forma,
consistência, superfície, dimensões, dentre outras características. Então, como resultados, nós encontramos a presença de 5 gêneros distribuídos em 4 famílias e 2 ordens, conforme a tabela 1. E aqui também nós temos os substratos nos quais esses macrofungos foram encontrados. Então, o filo Basidiomycota apresenta espécies com capacidade de degradar compostos tóxicos e, por isso, podem ser utilizados na recuperação de solos contaminados. Além disso, a presença desses indivíduos na área de estudo é de grande importância, pois, juntamente com outros micro-organismos como as bactérias, realizam a decomposição da matéria orgânica, o que proporcionará uma melhoria de atributos químicos do solo com rejeito. O gênero Polyporus é encontrado no interior das matas. Esse fato evidencia a importância das ações iniciais de recuperação feitas na área com as semeaduras de espécies de rápido crescimento, pois essas forneceram um rápido sombreamento, que criou condições adequadas para que esse gênero ocorresse na área. A área de estudo apresenta um pH igual a 7. Esse fato pode ter contribuído como menor densidade desses organismos no local, porque além disso, os macrofungos também apresentam maior desenvolvimento em solos com elevado teor de argila e umidade. Fato este que não ocorre no rejeito, pois o mesmo apresenta textura arenosa, e são nos solos com textura arenosa que geralmente são encontrados os menores teores de umidade. As espécies também utilizadas no mix de sementes, essas possuem um ciclo de vida muito curto. No momento da senescência dessas plantas, haverá uma maior incorporação de matéria orgânica no sistema, contribuindo para a diminuição do pH e o aumento da umidade no local, o que poderá favorecer o desenvolvimento também dos macrofungos. Além do mais, a Fundação Renova iniciou a recuperação das áreas através do plantio e semeadura de espécies arbóreas e arbustivas. Então, a presença dessa estrutura vegetal nas áreas afetadas também irá contribuir com o aumento dos macrofungos, pois essas realizarão o maior sombreamento da área, fornecendo deposição de serrapilheira, ciclagem de nutrientes e aporte de matéria orgânica ao sistema. Então, como conclusões, nós temos que foram observados que são necessários mais estudos em diferentes estações do ano para o levantamento de fungos macroscópicos nas áreas atingidas pelo rompimento da barragem. Também é fundamental realizar o acompanhamento dessas áreas para observar se os plantios das espécies arbóreas e arbustivas estão contribuindo para o desenvolvimento dos macrofungos, para que assim o retorno das funcionalidades desse ambiente possa ocorrer. Gostaríamos de agradecer a todos os apoiadores do estudo e obrigada. Olá, eu sou a Rúbia Carvalho Gomes Correia, docente e pesquisadora na Universidade Sesumar. Estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Atividade Antioxidante do Giló em diferentes estágios de maturação, potencial aproveitamento de frutos fora do padrão comercial, uma pesquisa realizada em parceria com a Universidade Estadual de Maringá e apresentada agora no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. Bom, nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre o jiló. Como todos sabem, o jiló faz parte da dieta brasileira, tem um sabor amargo, agradável, característico. Ele é usado como um ingrediente em diversos pratos da nossa culinária e ele tem uma excelente composição nutricional. O jiló ele é consumido e comercializado quando o fruto está fisiologicamente imaturo e tem uma coloração verde. Entretanto, esse fruto amadurece muito rapidamente a temperaturas próximas de 20 graus Celsius. Então, a temperatura média da maior parte do Brasil é muito acima disso, O que faz com que os frutos amadureçam muito rápido. O jiló maduro, ele adquire uma coloração vermelha e ele tem como característica sementes mais duras e um maior amargor, o que faz com que ele não seja mais adequado para o uso culinário.
Dessa forma, esses frutos acabam sendo descartados, né? Eles representam um biorresíduo e também, devido ao amargor, muitas vezes também não são utilizados como ração animal. Tendo isso em vista, o nosso objetivo foi fazer um estudo comparativo, né, para analisar aí o potencial antioxidante do fruto do jiló maduro e o jiló verde, comparando o seu conteúdo fenólico total e a sua capacidade antioxidante. Bom, falando agora da metodologia que nós utilizamos. Então, os frutos maduros e imaturos de jiló, como vocês podem observar aí na figura 1, eles foram adquiridos de produtor rural, né, da região de Maringá. Foram selecionados esses frutos, higienizados, cortados, então secos em estufa de circulação a 40 graus Celsius até peso constante. Na sequência, esses materiais foram triturados e peneirados para padronização do mesh. E então, para cada 10 gramas desse material vegetal, foi utilizado 100 ml de solução extratora, que foi constituído de uma solução etanol-água, né, etanol 70%. E essa extração foi realizada em shaker, né? E depois do processo de extração, nós fizemos a retirada do solvente utilizando rota a vapor e, na sequência, os extratos do fruto imaturo e do fruto maduro foram liofilizados. Bom, e para avaliar o conteúdo do fenólico total dos dois extratos obtidos, nós utilizamos o método de Follin-Scatto, que é uma metodologia clássica, onde os resultados foram expressos em micrograma de equivalente de ácido gálico por miligrama de extrato. E para estimar a capacidade antioxidante das nossas amostras, nós utilizamos 3 métodos distintos, né? 3 métodos químicos, que foram o poder de redução do íon férrico, que é o ensaio FRAP, a redução do radical DPPH, o ensaio do DPPH, também bastante conhecido, e por fim a atividade de eliminação do radical hidroxil, que foi o último método realizado. Agora falando sobre os resultados obtidos. Bom, os rendimentos de extração foram de 29% para o fruto imaturo e de 35% para o jiló maduro. Conforme mostrado na tabela 1, vocês podem observar que o fruto maduro teve um conteúdo fenólico total 1,5 vezes maior do que o fruto imaturo, né, que é a forma que nós consumimos o jiló. Possivelmente por esse conteúdo fenólico maior, a amostra de fruto maduro foi aquela que teve a maior capacidade antioxidante nos 3 métodos químicos utilizados. O conjunto de dados obtidos no nosso experimento nos permite concluir que o fruto maduro do jiló tem um teor de compostos fenólicos e também uma atividade antioxidante bem mais interessante do que o fruto imaturo, que é o jiló padrão comercial. De forma que esse biorresíduo pode sim ser explorado como uma fonte potencial para a recuperação de polifenóis. É importante mencionar que o nosso trabalho contou com o apoio financeiro da CAPES, do CNPq e do Instituto Sesumar de Ciência, Tecnologia e Inovação. Olá, eu sou a Rúbia Carvalho Gomes Correia, docente e pesquisadora da Universidade Sesumar, e estou aqui para apresentar o nosso trabalho intitulado Potencial Antioxidante da Casca da Vagem do Jatobá, um biorresíduo rico em moléculas bioativas. Um trabalho realizado em parceria com a Universidade Estadual de Maringá e submetido ao 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. A Hymenia corbário é uma espécie tipicamente brasileira. Popularmente conhecida como jatobá, é uma árvore grande, leguminosa, que cresce no cerrado do nosso Brasil e em outros biomas também brasileiros. Bom, o fruto do jatobá é uma vagem descendente, que tem uma casca, um exocarpo bastante duro, e ao contrário do que acontece com outras leguminosas, no caso do jatobá, não são as sementes a parte comestível, mas sim a polpa, né? A polpa do jatobá é uma polpa adocicada, farinácea, tem uma cor clara, amarelada, e ela é utilizada como ingrediente alimentar na fabricação de bolos, doces, pães e também como um conservante, né, como um aditivo alimentar.
Além disso, a polpa do jatobá tem potencial aplicação em produtos cosméticos, farmacêuticos e até como defensivo agrícola. Bom, no processamento industrial para obtenção dessa farinha do jatobá, as cascas das vagens elas são descartadas, elas não são utilizadas e nós nos interessamos aí por esse biorresíduo. E na nossa revisão de literatura, nós comprovamos que as diversas partes dessa planta têm potencial antioxidante, tem uma composição química muito interessante e capacidade antioxidante. Assim, o objetivo do nosso trabalho foi explorar o potencial antioxidante da casca da vagem do jatobá, um biorresíduo, para a exploração aí de moléculas antioxidantes. Então, como o nosso experimento foi realizado? Bom, as nossas amostras foram obtidas de acordo com o esquema da figura 1, em que nós mostramos aí algumas fotos do que foi feito. Os frutos do jatobá foram adquiridos aqui na região de Maringá e esses frutos, né, essas vagens, elas foram higienizadas para retirada das maiores sujidades. Depois nós fizemos um processo para mimetizar o que acontece na indústria, né? Nós separamos todas as partes, as polpas, a semente e as cascas, né? Que foram nosso objeto de estudo. Então, as cascas, que têm uma natureza muito dura, né, tem uma dureza muito grande, elas foram quebradas em pedaços menores com o auxílio de martelo. Foram, então, secas em estufa de circulação a 40 graus Celsius para evitar a degradação dos nossos compostos de interesse. Na sequência, esses pedaços da casca foram triturados em moinho de faca por 2 vezes para que fosse obtido um pó mais fino, o pó da casca da vagem do jatobá, né? Esse material vegetal, ele foi, então, extraído utilizando 2 soluções. No nosso trabalho, nós testamos 2 soluções extratoras, né? A primeira extração foi feita com água destilada para obtenção do extrato aquoso e nós obtivemos também um extrato hidroetanólico, né? Foi feito com solução extratora constituída de etanol 70% em água destilada. Esses extratos foram então liofilizados, né? E para a determinação do conteúdo fenólico total desses 2 extratos, nós utilizamos a metodologia de Follin-Cicataux. Para a determinação do conteúdo de flavonoides totais, nós utilizamos o protocolo descrito por Allotman, que é um protocolo muito conhecido, clássico. E, finalmente, para estimar a capacidade antioxidante dos nossos extratos, nós utilizamos o ensaio do DPPH, que é uma metodologia muito conhecida. Quanto aos nossos resultados? Bom, os rendimentos de extração obtidos foram bastante semelhantes. O extrato aquoso teve um rendimento de 24%, enquanto que o extrato hidroetanólico teve um rendimento de quase 23%, então foi bastante similar. Nós podemos observar ali pelos dados da tabela 1 que os valores, né, de conteúdo fenólico total, conteúdo de flavonoides totais e de capacidade antioxidante foram bastante interessantes, né? Foram bastante promissores para os 2 extratos. Podemos observar que o conteúdo fenólico do extrato aquoso foi 8% maior do que o conteúdo fenólico do extrato hidroetanólico. Em relação ao teor de flavonoides, essa discrepância foi bem mais amena, né? O extrato aquoso foi só 3% superior ao extrato hidroetanólico e o resultado nos chamou bastante atenção. Quando nós estimamos ali a capacidade antioxidante pelo método do DPPH, nós verificamos que o extrato hidroetanólico teve uma capacidade antioxidante 7 vezes maior do que o extrato aquoso, né? Considerando que os conteúdos fenólicos estavam semelhantes, nós hipotetizamos que então esse potencial antioxidante do extrato hidroetanólico da casca da vagem do jatobá se deve a outras moléculas que não os compostos fenólicos. Isso já está sendo investigado em trabalhos do nosso grupo que estão em andamento. Assim, o conjunto de dados obtidos nos permite concluir que a casca da vagem do jatobá, um biorresíduo descartado pela agroindústria, tem sim um potencial como fonte de moléculas antioxidantes.
Por fim, nós agradecemos à CAPES, ao CNPq e ao Instituto Sesumar de Ciência, Tecnologia e Inovação pelo apoio financeiro. Olá, meu nome é Janine Souza Silva e eu sou aluno do mestrado de Ciências Ambientais da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, campus Itapetinga. O título do meu resumo é a redução da carga orgânica da manipoeira utilizando o reator anaeróbio bifásico. Inicialmente, é importante trazer aqui que a farinha de mandioca é um produto amplamente consumido no nosso país. E, além da importância econômica, também tem uma importância social atrelada a essa produção. E, durante o processo produtivo da farinha de mandioca, diversos aspectos ambientais podem ser observados. E tais aspectos, quando não bem geridos, podem ocasionar impactos ambientais negativos ao meio ambiente. Algum desses aspectos é a geração de resíduos e de efluente. A produção da farinha de mandioca se dá basicamente em 4 etapas. A primeira é o descascamento e a lavagem das raízes. Depois ocorre uma trituração dessas raízes, a prensagem da massa úmida e, por fim, ocorre a torragem, da farinha de mandioca, a torragem da farinha. Durante o processo de prensa, é extraído um líquido de cor amarelada, aspecto leitoso, que constituído basicamente por amido, proteína, glicose, restos de fibra, ácido cianídrico, entre outras substâncias, e esse líquido é denominado manipoeira, que é uma palavra que vem do tupi-guarani e quer dizer o que brota da mandioca. Tal composição, ela confere a este efluente um elevado valor de carga orgânica, que é expresso comumente na forma de demanda bioquímica de oxigênio, DBO, ou demanda química de oxigênio, IO, ADQO. Em termos comparativos, a DQO da manipoeira é de aproximadamente 100.000 mg por litro, enquanto isso, a DQO de um esgoto doméstico, de um efluente doméstico, fica em torno de 400 mg por litro. O descarte da manipoeira é feito basicamente, é feito no solo, geralmente no solo, ou em corpo hídrico receptor, um corpo hídrico próximo ali às casas de farinha, porque normalmente a produção no país é feita em casas de farinha e de forma bastante artesanal. Então, diante disso, dessa elevada carga orgânica, além de outras características, fica nítida a importância de se realizar um tratamento prévio que anteceda o descarte deste efluente. É importante destacar que a presença de matéria orgânica em corpo hídrico pode causar um dos maiores problemas de poluição aquática, que é a depleção do oxigênio. Além disso, por conter o ácido cianídrico, o ácido cianídrico ele é um composto altamente tóxico para os animais. E o tratamento da manipoeira, ela pode ser feito por meio de processos biológicos, dentre os quais destaca-se, para este trabalho, para este resumo, o reator anaeróbio bifásico. O reator anaeróbio bifásico ele é constituído por 2 reatores em séries. O primeiro ele possui condições ótimas para o crescimento de micro-organismos acidogênicos, e o segundo ele possui condições ótimas para o crescimento de micro-organismos metanogênicos. E também possui um meio de suporte e ele vai receber o produto do primeiro reator. E esses micro-organismos, eles irão ali ter processos biológicos, de decomposição da matéria orgânica. Então, diante desse exposto, o objetivo principal desse trabalho é a redução da carga orgânica da manipoeira por meio de tratamento realizado em reator anaeróbio bifásico. A metodologia desse trabalho trata-se de uma pesquisa de cunho experimental, onde foi projetado o reator anaeróbio bifásico. Inicialmente foi feita a coleta no município de Vitória da Conquista, em uma casa de farinha, Vitória da Conquista, na Bahia. Essa manipoeira ela foi armazenada, foi refrigerada para que se mantivesse as características iniciais, e também ocorreu um processo de aeração para que fosse reduzido o ácido cianídrico da manipoeira. Então, inicialmente foi feita a construção dos reatores, como pode ser observado na figura 1, que mostra ali um modelo esquemático dos reatores.
O tempo de detenção hidráulica do efluente foi de 3 dias e a operação ocorreu ao longo de 3 meses. O meio de suporte utilizado foi tampinhas de garrafa PET e a inoculação do reator ele foi feito através de um lodo de uma lagoa anaeróbia e a determinação de DQO se deu por meio da metodologia descrita no Standard Methods. Na figura 2, nós podemos observar a manipoeira já nos frascos para serem refrigeradas e podemos observar ali as características que eu falei, o aspecto leitoso, a cor amarelada. E na tabela do 1, nós temos os resultados da DQO, tanto para pré-tratamento como pós-tratamento. Então, podemos observar ali que para a manipoeira, antes do tratamento, o valor de DQO obtido foi cerca de 50 mil. E esse valor é o inferior a encontrados na literatura, onde trabalhos obtiveram ali em torno de 100 mil, 67 mil miligramas por litro de DQO. E esse valor inferior ele pode ser atribuído ao período em que foi feita a coleta, onde ocorreram precipitações, e a chuva ali acabou influenciando na composição da mandioca e, consequentemente, também na composição da manipoeira. E aí podemos observar ainda na tabela 1, que no terceiro mês do tratamento, obteve-se ali uma eficiência de 81,2% da redução da DQO. E em termos comparativos, nós temos um trabalho de Cordeiro, 2006, que obteve valores de 91% e 95% de redução de DQO, e um trabalho de Barana, que obteve uma redução de 75,24% de DQO. Então, após este trabalho, fica concluído que o reator anaeróbio bifásico ele é eficiente, apresenta uma eficiência positiva no tratamento da manipoeira, podendo ser utilizado nas casas de farinha. E é isso. E eu quero agradecer ao Instituto Federal da Bahia, campus Vitória da Conquista, onde essa pesquisa ela foi realizada. Muito obrigada. Olá, me chamo Maria Eliana Camargo Ferreira e sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Limpas da Unicesumar, na cidade de Maringá, no Paraná. A nossa pesquisa tem como título Síntese de um nanocompósito para a fotodegradação do corante azul de metileno e eu vou discorrer sobre ela aqui no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Bom, atualmente há uma busca por métodos alternativos para o tratamento de água e remoção de corantes dos efluentes. Um desses métodos é a fotocatálise heterogênea. Nesse método, pode-se utilizar a luz solar como fonte energética e materiais semicondutores são empregados como catalisadores devido às suas características, como, por exemplo, alta atividade e baixo custo. Esses materiais semicondutores são formados por uma banda de valência, uma banda de condução e são separadas por uma região energética chamada de band gap. A fotocatálise ocorre quando esse semicondutor é ativado por uma radiação externa e acumular uma energia maior ou igual à energia presente nessa band gap. Então, ocorre um gap de energia, onde um elétron é promovido da banda de valência para a banda de condução, gerando assim uma lacuna energética na banda de valência e a formação de radicais hidroxilas, então oxidando compostos orgânicos. Pesquisas vêm sendo desenvolvidas no sentido de associar esse material semicondutor a um material condutor, pois a interação entre esses materiais pode favorecer o processo fotocatalítico. Sendo assim, nessa pesquisa sintetizou-se de duas formas diferentes um nanocompósito de grafeno, ferrita de manganês e carvão ativado, que foram denominados CMG1 e CMG2. E a partir da degradação fotocatalítica de uma solução do corante azul de metileno, objetivou-se avaliar qual dos dois métodos de sintetização é o mais eficiente. Bom, falando um pouco sobre a metodologia, primeiramente, para ambos fotocatalisadores foi necessário obter o óxido de grafeno. Para isso, adotou-se o método proposto por Hummers lá em 1958 com algumas modificações.
Esse método conta com etapas como oxidação, pré-oxidação, e ele foi minuciosamente descrito por Yamaguchi e colaboradores em 2016. A partir daí, já com o óxido de grafeno pronto, é que os dois métodos se distinguem. Para a sintetização do CMG1, utilizou-se a metodologia proposta por Marin e colaboradores em 2019, que consiste primeiramente na impregnação do óxido de grafeno na ferrita de manganês, utilizando um banho de ultrassom até a completa esfoliação dos compostos ferrosos e do óxido de grafeno. Em seguida, o material resultante foi submetido a 12 horas em uma autoclave em uma estufa a 200 graus Celsius. A terceira etapa dessa metodologia faz uso de uma técnica de impregnação-evaporação, onde o material resultante de grafeno e ferrita, juntamente com o carvão ativado, foi submetido a um processo de evaporação, objetivando a impregnação da matriz carbonácea. E, por fim, esse material foi calcinado em uma mufla com uma rampa de aquecimento de 10 graus Celsius por minuto, até atingir uma temperatura de 300 graus Celsius, onde foi mantido por 3 horas. Já para a sintetização do CMG2, após o banho de ultrassom e a completa esfoliação do óxido de grafeno e dos compostos ferrosos, o carvão ativado já foi adicionado a essa mistura e então esse material foi submetido a 12 horas de estufa a 200 graus Celsius em uma autoclave. Então, não houve o uso da técnica denominada impregnação e evaporação, como na sintetização do CMG1. Já com os ambos fotocatalisadores dos ambos métodos devidamente lavados e secados, é que se iniciou os testes de fotocatálise. Estes testes eles foram baseados na metodologia proposta por Luciano em 2019, onde a eficiência de cada um desses materiais foi testada a partir da fotodegradação de uma solução de 10 ppm de azul de metileno. E os fotocatalisadores foram testados em 3 massas, de 0,1, 0,2 e 0,3 gramas. O tempo de reação para esse experimento foi de 100 minutos, sendo que os primeiros 40 minutos ocorreram no escuro para estabilização da dissorção e em seguida as soluções foram expostas à luz solar, que foi aferida com o auxílio de um luxímetro. A evolução da eficiência de remoção foi mensurada a cada 20 minutos, a partir dos dados de concentração de azul de metileno na solução. Concentrações essas advindas dos valores de absorbância gerados pelo espectrofotômetro. Ao analisar os dados obtidos, os resultados obtidos, é que pôde-se observar que os maiores valores de eficiência de remoção ocorreram aos 80 e aos 100 minutos, como demonstrado no gráfico que está aqui no nosso banner. Sendo que, especificamente aos 100 minutos, os valores de CMG2 se apresentaram superiores aos valores de CMG1 em todas as massas testadas. Este fato sugere que o método de incorporação da matriz carbonácea adotada para a sintetização do CMG2 foi mais eficiente do que a sugerida na literatura para o CMG1. Além disso, o CMG1 apresentou um comportamento diferente, onde, conforme a massa utilizada foi aumentando, a eficiência aos 100 minutos decaiu. Fato este que pode ser explicado ao observar as pesquisas de Lai e colaboradores de 2019, onde os autores expõem que muitas vezes a utilização em excesso do carvão ativado pode bloquear os sítios ativos dos demais materiais utilizados, desfavorecendo assim o processo fotocatalítico. Sendo assim, conclui-se que o CMG2 foi mais eficiente do que o CMG1 nas condições testadas. Entretanto, devido ao comportamento atípico do CMG1, sugere-se mais pesquisas para investigar a real ação do carvão ativado nos processos de fotocatálise heterogênea
para a degradação do corante azul de metileno. Muito obrigada pela atenção de todos. Meu nome é Igor de Oliveira Santos, sou aluno do mestrado em Ciências Ambientais da UENG Frutal e esse é o meu trabalho para o Congresso de Poços de Caldas, o cálculo da área de carvão ativado de bagaço de cana através do método do azul de metileno. Então, o bagaço da cana-de-açúcar, ele não é o resíduo da indústria sucroalcooleira de maior volume, mas ele é um dos principais, um dos que é mais estudado. Ele recebe toda essa atenção porque ele tem um alto potencial energético, ele é muito usado, queimado na indústria para gerar energia para o funcionamento dela. Ele é até considerado o principal combustível da indústria sucroalcooleira. Porém, quando você faz essa queima, você produz a cinza, que também é um outro tipo de resíduo. E com essa cinza, dá para se produzir um carvão ativado de alta qualidade. É um carvão ativado barato, de uma fonte renovável e tem uma eficiência comprovada através dos estudos em cima dele. Então, o objetivo do nosso trabalho foi produzir um carvão ativado, bagaço de cana. A gente utilizou o cloreto de zinco para ativar e a gente vai calcular a área através do método de azul de metileno. O carvão ele foi doado por uma empresa localizada na cidade de Frutal. A gente coletou esse bagaço assim que ele saiu da moenda e levamos ele para ser seco no laboratório, para a gente garantir que não vai ter nenhum tipo de degradação microbiológica. Ele foi seco em estufa a 70 graus Celsius até que a sua massa fique constante. Quando essa massa ficou constante, ele foi calcinado em uma mufa 300 graus. O produto calcinado na mufa, ele foi resfriado naturalmente. Após a resfriação, ele foi triturado manualmente, utilizando grau e pistilo. O produto triturado foi colocado em uma solução contendo cloreto de zinco por 1 hora. A gente utiliza a proporção de 1 para 3. Então, a cada 1 grama de carvão, a gente colocou 3 gramas de cloreto de zinco. E o volume de água utilizado foi calculado para manter a concentração de 4,4 mols por litro de cloreto de zinco. Depois dessa 1 hora, ele foi levado para ser seco em uma estufa por 18 horas, a 110 graus. Da estufa, ele voltou para a mufla a 300 graus. Assim que ele saiu da mufla, ele foi lavado, porque acontece ficar algumas impurezas do processo de ativação nele que vai atrapalhar a distorção. Então, ele é lavado, coloca em contato com água destilada e deixa agitando por mais ou menos 1 hora, uns 20 minutos, quer dizer, em mesa agitadora. Após esse processo, ele é filtrado, a gente retira toda a água e ele é seco em uma estufa novamente a 110 graus por 18 horas. Para fazer o cálculo da água, a gente vai utilizar concentrações de azul de metileno variando de 10 a 1000 miligramas. 25 ml das soluções ficaram em contato com 0,1 grama de carvão sob agitação constante por 24 horas. Após essa agitação, é filtrado a água, que a gente tem a solução de azul de metileno, que passa pelo filtro, tem a sua concentração lida através de um espectrofotômetro. Então, como resultado, a gente viu que o processo é de baixo rendimento. Na literatura, a gente encontra que, para esse método que a gente utilizou, a produção de carvão é entre 25% e 33% da massa de matéria-prima utilizada. A nossa teve um rendimento de 6,4%, então foi um rendimento muito abaixo. A lavagem mostrou importante que nessa imagem aqui, podemos observar que tem alguns pontos amarelos, que são resíduos da ativação. Esse resíduo da ativação tampa os poros, então ele acaba atrapalhando o processo.
Aqui já é o carvão lavado, dá para a gente ver que tem uma grande diferença, que a gente já não observa mais essas impurezas amarelas nele, deixando os poros mais livres para a dissorção. Durante o teste de dissorção, nas concentrações 10 e 25 ml, o carvão comercial ele conseguiu retirar 100% do azul de metileno. No carvão de bagaço, ele conseguiu retirar 99%. Então, eles tiveram um rendimento muito próximo. Concentrações de 50 e 250 ml, o carvão de bagaço ele já teve uma eficiência de 99,20 a 100%, enquanto do carvão comercial a sua eficiência variou de 97,11 a 100%. E nas concentrações maiores, o carvão de bagaço ele teve eficiência de 62 a 99,9%, enquanto o carvão comercial tem eficiência de 27 a 78%. Então dá para ver que o carvão, nas concentrações maiores, o carvão de bagaço se mostrou muito mais eficiente do que o carvão comercial. Depois a gente traçou as isotermas, né, usando o modelo de Lagrange-Mouilly. O cálculo da área foi utilizando a fórmula de Q máximo, que é a quantidade máxima que o carvão consegue absorver, vezes a área do azul de metileno, que a gente utilizou a área do azul de metileno, 1,93 metros quadrados por miligrama. O Q máximo ele foi calculado através da equação dessa reta aqui, que é a isoterma linearizada. A gente utilizou o Q máximo 1 sobre o valor de B da equação dessas retas. Então, a gente teve como valor da área encontrado para o carvão de bagaço 303, e para o carvão comercial a gente teve uma área de 222. Podemos concluir que a produção do carvão de bagaço é um processo de baixa eficiência. Eu preciso de a matéria-prima. Uma matéria-prima dá uma pequena quantidade de carvão ativado. Porém, ele é mais eficiente que o carvão comercial em concentrações superiores, e ele tem uma área cerca de 36% superior. E essa área superior dá a ele uma vantagem no processo de adsorção, porque o processo de adsorção ele ocorre exclusivamente na superfície do sólido. Então, se você tem uma superfície maior, você tem um maior potencial para processo de adsorção. Então, o trabalho é só isso. Obrigado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Nayara Cristina Tarouco. Venho participar do 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente de Poços de Caldas e venho falar um pouquinho do meu trabalho, no qual o tema é viabilidade de possível reutilização de efluentes industriais tratados para uso em atividade agrícola. Então, como introdução, eu apresento que a graxaria ela é uma atividade de coleta e reciclagem de subprodutos do abate, tá sendo responsável pela produção de sebo, gordura animal e fabricação para ração animal, para gatos, cachorros e bois, tá? No nosso caso. Então, as fontes de águas, elas estão sob estresse e essa situação, ela deve piorar ainda mais com as mudanças climáticas e com o uso inconsciente da população. Então, as águas residuais, elas são apresentadas como alternativa importante para satisfazer essa demanda do nosso recurso mais precioso, a água. Então, ela permite a preservação da reserva disponível dos mananciais, além da presença de nutrientes e diminuição do impacto ao meio ambiente. Então, estudos têm revelado os benefícios na produtividade das culturas irrigadas com efluente de ET e redução de até 50% na dose de fertilizante. Então, portanto, ela não é uma prática isenta de riscos, deve-se estabelecer medidas adequadas de proteção ambiental, como o monitoramento constante do efluente do solo, porque um dos principais problemas das águas residuais é o excesso de sal. E o sal, ele pode prejudicar as culturas e o solo em excesso. Então, é sempre importante
esse monitoramento pela caracterização do efluente por meio de análise laboratorial e do solo também. Tá? Então, como objetivo, eu apresento estabelecer metas de preservação da qualidade de água, propondo uma medida sustentável e uma possível reutilização de efluente em uma graxaria, ao invés de ser lançado em um corpo d'água, né, causando alterações na sua qualidade de água. Né? Então, como metodologia, o experimento ele vai ser realizado em uma área rural no município de Jales, pertencente ao GRI 18, na bacia São José dos Dourados. Então, está sendo aplicado em pastagem da espécie Braquiária brisanta, capim marambandu. Né? Então, não houve preparo do solo porque essa pastagem ela é nativa ali do empreendimento. Então, foi separado um espaço total de 150 metros quadrados, onde ele foi subdividido. 75 metros quadrados foi separado para a área teste e 75 metros quadrados de testemunha, sem nenhum tipo de aplicação, né, para poder ser feito um comparativo depois entre as duas áreas. Então, o experimento ele vai ter duração de 6 meses, ele foi iniciado em abril, então, portanto, sua finalização vai ser agora no próximo mês, em outubro. Foi realizada uma amostragem do solo inicial, tanto na área teste quanto na área testemunha, em 3 diferentes perfis do solo, que foi na profundidade de 0 a 20 centímetros, de 20 a 40 centímetros e de 40 a 60 centímetros, nas duas áreas, tanto na área teste quanto na área da irrigação. Né? Então, como resultado de discussão, eu apresento que o principal intuito é avaliar o comportamento do solo, né? Traçando um comparativo entre a análise inicial e final do procedimento por meio das análises laboratoriais. Lembrando que as análises elas são realizadas em laboratórios credenciados, né? No nosso caso foi utilizado o laboratório Keller ambiental, ele fica situado em Araraquara, né? Para a gente poder concluir se houve ganho de nutrientes e se não houve nenhum tipo de contaminação. Né? Então, até o atual momento, durante esses 5 meses de experimento, a cultura ela apresentou melhorias, apresentando um contraste na sua cor e um bom desenvolvimento. Então, portanto, é um resultado positivo, né, que o efluente ele é benéfico para a utilização agrícola. Então, aqui eu trouxe a figura 1, né, onde mostra as mudas em desenvolvimento, e a figura 2 apresentar a testemunha. A área como ela estava antes de ser aplicado o efluente. Então, como conclusão, eu trago que a reutilização ela é um elemento-chave em gestão integrada de recursos hídricos e traz benefícios simultâneos para os agricultores, cidades e meio ambiente. Né? Consequentemente, a preservação da vida aquática vital e o meio ambiente em geral. Então, além da produção agrícola sustentável. Né? Então, ela contribui para a produção mundial sem afetar seriamente os recursos hídricos. Então, como agradecimento, eu quero agradecer ao Unesp, Júlio Mesquita Filho, ao Prof. Água, que é um mestrado profissional em gestão e regulação dos recursos hídricos, a ANA, que é a Agência Nacional de Água, e o CAPES, pelo apoio técnico-científico aportado até o momento. Muito obrigada. Eu me chamo Fabrício Vila, eu faço mestrado em Ciências Ambientais na Universidade de Pernambuco, campus Petrolina, e esse trabalho ele foi orientado pelo professor Dr. Claudemiro de Lima, que é o professor adjunto da instituição, como do mestrado, né, do programa. Ao nosso trabalho, né, complementaridade hídrico-solar na região Vale do Submédio de São Francisco, e aí para trazer uma ideia do que se trata o trabalho,
Nós sabemos que no Brasil, país, a obtenção de energia elétrica se dá muitas vezes pela obtenção, né, pela exploração do recurso hídrico, né, as usinas hidroelétricas. Na região Vale do Submédio de São Francisco, não é diferente. Grande parte dessa porcentagem de energia elétrica é obtido dessas usinas, né, e aqui para a região tem a usina, né, de hidroelétrica de Sobradinho, que fornece essa energia. Só que, em alguns períodos, durante os anos, a vazão, né, do Rio São Francisco nesse trecho é mínima, que dificulta a obtenção de energia. E aí, como alternativa, aqui em Petrolina, Pernambuco, tem uma usina termoelétrica. E aí, nesses períodos, ela é acionada. Por mais tecnológica que seja, utilize os filtros mais avançados que forem, traz um impacto ambiental. E aí, por outro lado, né, nós temos o recurso solar, que tem grande potencialidade na região, mas não é tão bem aproveitada, né? Então, seria aí uma alternativa, né? Nas situações em que acontecesse a baixa vazão no trecho, poderia surgir como alternativa a obtenção de energia elétrica pelo recurso solar, né? Fora que a região ela é muito forte na agricultura. Então, é mais uma atividade que faz com que seja utilizado aí nesse caso o recurso hídrico. Fora também o abastecimento para a população, né, de um recurso tão básico que é a água, né? Então isso que foi o motivo do trabalho a ser desenvolvido. O objetivo existe potencialidade do recurso solar? Sim. Mas será que existe aí uma complementariedade entre o recurso hídrico que já é utilizado e o solar, que tem potencialidade? Será que dá para complementar nessa seguinte perspectiva? Em baixas vazões, baixas vazões, né, do Rio São Francisco, na usina hidroelétrica do Sobradinho, eu teria-se aí disponível um recurso solar em uma máxima radiação. E aí poderia complementar, né? Então a ideia não é substituir, mas sim complementar em situações como essa, né? Então esse é o objetivo, mas para que isso possa, assim, de fato, ser firmado, tem toda uma metodologia estatística utilizando todas essas informações, todos esses dados que podem ser medidos e disponibilizados para verificar realmente essa complementaridade acontece, né? Se acontece ali na região, né, em toda a região, o tempo em que isso acontece, né, em qual parte do ano. Então tem toda uma análise a ser feita, certo? Então a metodologia a ser utilizada, a metodologia estatística, mas antes de nós utilizarmos, tem os dados brutos. Então, se é o recurso hídrico, precisamos da utilização das vazões do Rio São Francisco na usina ali, né? Se houve também utilizar o recurso solar, teria que se precisar, no caso da radiação solar na região. Então, esses dados brutos eles foram obtidos, aí as unidades de medida são diferentes, os períodos são diferentes. Então, você poderia encontrar no dia juliano, em segundos, minutos, horas. Então, a gente fez uma normalização desses dados, né? Enquanto a unidade de medida e enquanto ao período. Então, mantermos os mesmos períodos. Nesse caso, mensal. Então, pegamos esses dados brutos, fizemos toda uma normalização, tanto para as vazões como para a radiação, no mesmo mês. Mensal, né? Período mensal. Então, foi feito isso nos 12 meses do ano, num período de 4 anos, de 2012 a 2015, para ambos as grandezas, né? Vazões e radiação. Então, para isso foi utilizada a primeira expressão, com índice de normalização. A 2, 3 e 4 são índices, que é o índice de complementaridade, que é a metodologia estatística, calcular valores por meio dessas expressões que possam te dar informações do quanto aqueles recursos são complementares. Então, por exemplo, vai ser calculado esses valores e quanto mais próximos de 1 ou 100%, né, mais fortemente é. Abaixo disso, existe complementariedade, mas não tão ideal, né? Mas que pode sim ser utilizada, existe sim potencialidade. Então, cada uma delas tem uma relação. Então, aqui na 2 tem um índice de complementariedade parcial no tempo. Na 3, o índice de complementaridade entre energias. E esse o índice de complementaridade entre amplitudes, né? Então, são 3 índices de complementaridade parcial. Cada grandeza dessa tem uma informação, após esses dados brutos serem organizados, normalizados, é possível obter todas essas informações, né? Toda
toda essa análise estatística, né? Mas aqui você tem uma relação desde em que mês, desinho ou desão, né? O H significa hídrica, S solar. Então, a gente conseguiu, por meio essas expressões, relacionar as informações do recurso, os dados de vazões e de radiação solar. Isso foi feito para cada uma deles. E na quinta expressão, nós temos o índice de complementaridade como se fosse um índice de complementaridade total, que relaciona os 3 índices parciais anteriores obtidos, no tempo, entre energias e entre amplitudes. Tá? Então, aqui alguns resultados. Esse primeiro gráfico ele representa a radiação global horizontal na região, né? Então, de janeiro a dezembro, nos 4 meses, então, se você reparar nas colunas, né, nas barrazinhas verticais, são tamanhos bem próximos, o que mostra que o recurso solar na região, durante esses anos, apresentou-se máximo, né, um valor bem próximo nesses meses e nos anos do intervalo relacionado. Né? Então, percebe-se na curva, né, nessa linhazinha, que é a média de 2012 a 2015, um comportamento padronizado, né? Máximo e constante durante todo o ano, certo? Na tabelinha você tem aqui os dados que foram obtidos utilizando os índices de complementaridade no tempo, de energia entre amplitudes e o total. Então, de 2012 a 2013 você tem alguns valores baixos, abaixo de 0,5, que não é tão bom, né? Mas de 2014 e especialmente de 2015, você tem aqui valores consideráveis, valores que são até bem próximos de 100%, de 1. O que mostra que, à medida que os anos vão passando, cada vez mais vai se fortalecendo essa complementaridade entre ambos os recursos, solar e hídrica, certo? Então, a gente pode concluir, né, nós podemos concluir desse trabalho justamente que existe um potencial solar na região, né, e é algo que pode sim a ser explorado. Se considerarmos que foram dados de 2012 a 2015, né, então com certeza deve ter dados mais recentes que estejam à disposição, que possam ser medidos, e a tendência é que essa complementaridade ela seja cada vez mais fortalecida, né? Então favorece ainda mais o recurso, né? Obter o recurso, a energia elétrica que a população tanto precisa, né? De uma forma alternativa que não traga tanto impacto ambiental para a região, tá certo? Então aqui você tem algumas referências. E é isso. Obrigado a todos e até a próxima.